Boa noite, pessoal, meus amigos. Aguardando aqui o doutor Fernando, que hoje a conversa vai ser legal. Vamos falar sobre direito e política. Joinha. Aguardando aí o pessoal entrar. Meus amigos queridos. Hoje a conversa vai ser interessante, né? Nós vamos falar com o advogado Fernando Ferrer, doutor Fernando Ferrer, colega advogado. A gente já dividiu aí a bancada com ele no programa da hora, né? Eu já dividi essa bancada. Vamos aguardar aí o doutor Fernando entrar para a gente começar aí com a conversa legal. Chamar o pessoal, aguardar. Vamos falar aí sobre política, principalmente a política no Ceará, não é isso? Aguardar o pessoal chegar. Vamos aguardar chegar aí a gente. Meus amigos todos, esperando aí para a live com o doutor Fernando Ferrer, que vai ser muito boa. Nós vamos falar aí dessas eleições, né, dos nossos candidatos. Vamos aguardar o pessoal entrar para a gente fazer uma live legal, não é isso? Boa noite, Márcio. Márcio, boa noite. Estamos falando aqui, Márcio, que hoje a nossa live vai ser interessante, será com o doutor Fernando Ferrer, advogado. Nós vamos falar aí sobre direito e política. E política no Ceará, né? É sério, caso sério, né? Então a gente vai aí discorrer, né, pelos políticos, o que está acontecendo aí na política do Ceará, do Brasil, né, na realidade. Mas nós vamos focar no Ceará. Né? Vamos focar no Ceará, vamos ver aí o que é que o doutor Fernando Ferrer, as percepções dele em relação à nossa política e o direito, né, dentro da política. Nós temos aí também advogados, né, pessoas ligadas, né, à política, então a gente vai também falar sobre isso um pouquinho e vai ser interessante. Estou com o pessoal aqui também no Facebook, abraçar todo mundo. Aguardar mais um pouquinho o doutor Fernando entrar. Enquanto isso, vou falando aqui com quem já entrou na live, certo? Boa noite, doutor Wesley. Márcio também. Tem a Tereza aqui no Facebook. E aí eu queria dizer para vocês que política, né? A gente tem que começar a observar, né, os nossos políticos, o que eles andam fazendo por nós, né? Agora que é a época mesmo da política, né, com essa pandemia, muitas máscaras caíram, graças a Deus, e a gente está vendo aí que a política não é tão maravilhosa, bom, nunca foi, né, no Brasil, mas a gente, nos candidatos que a gente votou, né, muita decepção, tivemos algumas decepções aí na política. Aguardar aí o doutor Fernando Ferrer entrar. Já tem um pessoal aqui no Facebook, boa noite. Boa noite, Lara, doutora Lara. Boa noite, Fernanda. Dá boa noite aqui, pessoal do Face também. E aí, Ivana, meu amor, boa noite, meu amor. Tudo bom? Minha amiga querida, minha amora. Amo você. Estava dizendo aqui, viu, Ivana? Nós vamos falar hoje sobre direito e política, né? E que muitas máscaras, né, dos políticos caíram, né? Caíram por terra. Não é isso? Infelizmente a gente viu aí os nossos políticos, né? A marmota grande que foi, né? Beijo, Amora, tudo de bom para você. Que a gente vê que eles não estão trabalhando por nós, né? Essa pandemia, ela foi boa por uma parte por isso, né? O que a gente viu foi assim um festival de loucura, inclusive vindo dos políticos, não é isso? A gente viu aí um festival de responsabilidades. Pois é, Ivana, serviu para isso, né, amiga? Infelizmente serviu para isso. E nós estamos assim em cima, né, das votações, das eleições. Então, assim, a gente vendo que o que aconteceu, né, no mundo, mas principalmente nas nossas cidades. Issa, meu amor, beijo. Doutor Issa, muito obrigada por participar da live. Estou aqui com o pessoal também no Facebook, agradecendo o pessoal. E o doutor Fernando Ferrer, estou esperando ele entrar, que a gente vai falar sobre direito e política, né? Estava dizendo agora para a Ivana, viu, doutor Issa, de que a pandemia foi boa para a gente enxergar aí também
os maus políticos, né? Que se aproveitaram aí de uma, meu Deus, de uma tragédia, né? E, infelizmente, alguns nós votamos neles, né? E tivemos aí a percepção de que são péssimos políticos, né? Péssimos. Então, a gente vai falar exatamente, transcorrer por isso. Estou aguardando o doutor Fernando, está demorando um pouquinho. Ele disse que entraria às 8, então vamos lá. Entrei antes das 8 até para falar para vocês aí. E para a gente formar uma ideia em relação a voto, né? Gente, quem puder fazer isso, quem puder chegar para o seu vizinho, para o seu parente, abrir os olhos dele para aquele velho político que nessa pandemia deitou e rolou e não fez nada de bom, né? Só fez coisa ruim na realidade. Altino, meu querido, boa noite, você sempre junto, obrigada, Altino, obrigada. Pois é, meu amigo, é exatamente isso, viu? É a pandemia política, é isso mesmo, infelizmente. Doutor Fernando, o mais importante é que a gente descubra, né? E nosso voto tem que ser respeitado. Pronto, chegou meu colega, doutor Fernando. Boa noite, doutor Fernando, tudo bem? Boa noite, Adelina. Estava dizendo aqui que eu já estou com o pessoal aqui no Face, aguardando, ansioso, todo mundo ansioso aí pela sua presença, né? Que nós vamos falar aqui de política e direito, né? E aí, como você é bem parecido comigo na polêmica, adoro, vamos falar aí sobre abrir os olhos das pessoas, né, doutor Fernando? Infelizmente, muitas máscaras caíram, né, nessa pandemia. Eu quero agradecer o convite, desejar boa noite a todos os participantes. E eu não dizia que nós somos polêmicos. Eu acho que nós somos bondosos e quem é bondoso tem coragem. E eu fico faltando nas pessoas, porque as pessoas só querem ser bajuladoras do poder. Eu tenho vários amigos, inclusive, não sei se ele considera, mas eu considero o prefeito Roberto Cláudio, o governador, são amigos, são pessoas que a gente tem maior admiração. Mas em termos de organização governamental, Fortaleza está passando por uma catástrofe, no meu humilde entender, nunca vista. Fernando, então vamos começar aí pelo teu mini currículo. Eu sempre peço, porque todo mundo que eu chamo na minha live tem um currículo extenso, maravilhoso, né? Mas aí dá um mini currículo para esse pessoal do Face, o pessoal aqui do Instagram, te conhecer melhor. Já disse que você é advogado aqui no Ceará, e o resto? A gente terminou a faculdade de 95, né, de Direito, 95-2, fizemos especialização em Direito Público e depois numa área que eu nunca pretendi atuar, mas também fiz especialização em processo penal. Aí assumi como conciliador nos juizados, logo naquele ano em que eram 5 unidades de pequenas causas, passaram a ser 20 unidades de juizados especiais. Foi importante, deu uma abertura, um conhecimento para quem estava começando na área do direito. A gente também já foi o diretor mais jovem à época, era o mais jovem do Brasil da Caixa de Assistência dos Advogados. E em 2009, 2010, a gente foi conselheiro da Ordem dos Advogados, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e que eu muito tenho honra de ter presidido essa comissão, porque até hoje vários colegas, vários cidadãos fortalezenses, cearenses, falam que realmente, à época nossa, a Comissão de Direitos Humanos existia, porque a Comissão de Direitos Humanos, como eu sempre digo, é para defender direitos humanos e humanos direitos, né? Quem está ao arrepio da lei, eu sei que a situação, inclusive na época, pedi até o presidente era o Valdetário, outras comissões para a gente não tratar do tema, que é o Direitos Humanos, ficava tratando do tema LGBT, foi criada a Comissão de Diversidade Sexual, a questão já existia a Comissão de Direito Penitenciário, a gente, porque os presos, mas quando o preso comete o delito, ele já sabe qual é a situação é periclitante, não tem ressocialização nenhuma, né? Infelizmente, não tem. É uma realidade muito triste no Brasil, mas direitos humanos não é para defender bandido, não. Bandido a cometer o crime é para ir para a cadeia, seja o modus operandi que existir no presídio. Então, a gente tratou exatamente só desse tema. Então, eu ficava muito honrado, lisonjeado, os apresentadores de televisão, sobretudo o apresentador, nosso amigo Vitor Valim, sempre criticava os direitos humanos, né? O Ferreira Aragão sempre criticava os direitos humanos, mas sempre viravam para outra câmera no programa e ressaltavam a nossa posição, que a gente sempre, com muita coragem,
teve à frente dessa Comissão de Direitos Humanos, que inclusive hoje, infelizmente, está completamente esquecida, não só a Direitos Humanos, mas principalmente a Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Ceará, ela é praticamente inexistente. Eu ia até te perguntar sobre isso, assim, que agora eu vi aqui o doutor Issa, né, que também é nosso colega advogado, ele falou assim, grande amigo. Já lhe colocaram outra coisa no currículo, estão dizendo aqui que você tem aparência de ministro do STF, mas honrado e honesto. Do STF, se fosse pelo menos do TST, já lhe promoveram, já. Se fosse pelo menos do TST, que é a nossa área, que a gente atua trabalhista, né? 95% dos processos aqui no escritório são da Justiça do Trabalho. A gente tem muito orgulho de atuar nessa área, porque é uma área que realmente a gente só lida com o direito, não tem aqueles embargos auriculares, a coisa é séria, a coisa é rápida, a coisa é séria. E, infelizmente, nesse momento agora que nós estamos vivendo, com muita tristeza, muito pesar, é uma coisa assim, vai ser uma avalanche, ainda nem começou ainda a avalanche de processos trabalhistas no seu trabalho, porque aqui no escritório mesmo a gente tem ligações várias diariamente, mas as pessoas ainda estão protelando, porque muita gente ainda, infelizmente, está com medo de sair de casa. Assim, e na realidade, agora eu vou ser redundante, na realidade é uma realidade, né? A gente tem que realmente se cuidar, né? Mas as pessoas precisam trabalhar. Por falar em trabalhar, vamos falar aqui, que hoje eu também fiz um vídeo sobre isso, dessa loucura que o Camilo Santana fez com os donos de bares, restaurantes e o pessoal das barracas de praia. Doutor Fernando, traduza o que foi que se passou, se você puder, na cabeça do nosso governador, o que foi isso, Olha, né? às vezes a gente realmente tem um sentimento de revolta e eu gravo, tudo que eu gravo, do fundo do meu coração, eu gravo uma vez. Eu não gravo e fico repetindo para consertar erros de português, se for vai, eu só gravo uma vez. Eu gravei esse vídeo no final de semana, viralizou de uma forma altamente surpreendente e as pessoas às vezes têm uma interpretação errada. A primeira interpretação errada é que é uma relação a empresário, né? As pessoas pensam que a gente está defendendo empresário porque o empresário é rico. E eu sempre digo, o empresário, gente, é aquele dono de uma farmácia, na periferia, que não tem nem como concorrer com essas grandes, é dono de um mercantilzinho, tem um empregado, 2 empregados, ele é o empregado de si próprio, e ele está gerindo o emprego, esses outros 2 empregados, ele é empresário. Então, os empresários das praias, aqui não só da Praia do Futuro, mas todas as praias, não é toda barraca que é grande, como a Crocobicho ou Itaparicá, não. Eu conheço pessoas ali que há 30, 40 anos que a gente frequenta a Praia do Futuro, desde quando a Santos Dumont ainda era de barra, de pissarra, eu subi a Santos Dumont, tem gente ainda pobre ali sobrevivendo em barracas simplórias. Então, eles são empresários, não é defender o poder econômico, não. Então, infelizmente, todos se programaram, a gente advoga para 2 barracas na Praia do Futuro, todos se programaram, estamos no mês de julho, muita gente está de férias há vários meses, né? Os poderes públicos aí, a maioria, câmaras legislativas, assembleias, estão de férias coletivas, porque eu vejo que está todo mundo nessa pandemia, mas os deputados estão postando em Brasília, estão postando nas suas casas de praia, nas suas fazendas, enfim, tem isolamento para ir trabalhar, mas não tem um isolamento social, né, na sua vida cotidiana. Então, essas pessoas se programaram, compraram os insumos, a maioria são pescados, são perecíveis, contrataram, tomaram os protocolos, fizeram tudo para retomar nessa segunda-feira ontem. Ok, não pode. Por quê? Que o governador não tem a humildade, ele é até uma pessoa humilde, eu sempre digo isso, de ter ligado para os representantes de classe, para as associações, e explicar e justificar por que não ia funcionar. O shopping center, sábado, eu fui a um shopping de Fortaleza, super lotado. Eu foi feliz de ver os restaurantes com as mesas todas reduzidas, mas todas lotadas. Então, se um shopping pode funcionar, e inclusive os protocolos, quando o ambiente é aberto, é arejado, é mais seguro, para que ambiente mais aberto, mais arejado do que uma praia. Aí eu vi argumentos, porque lá você vai para ter uma música e beber. Eu vi todo mundo nos restaurantes, no shopping bebendo. Da mesma forma, é a diversão também, as pessoas precisam de lazer. Então, se tivesse tido uma cautela, uma humildade, ter procurado, ter justificado, mas não justificaram, simplesmente, inclusive na live do governador, ele começa
graças a Deus, com todos os índices favoráveis, e aí, de repente, só, mas barracas, bares, restaurantes não vão funcionar à noite e barracas não vão abrir. Não, e pegou todo mundo de surpresa, né? O negócio é que pegou todo mundo de surpresa. Ele deveria ter dito o porquê. Se ele merece respeito, o cidadão, o trabalhador, o empresário aqui que é empregado de si próprio, também merece respeito. Ele devia ter dito, não vai funcionar porque os índices estão indicando isso e a justificativa é essa. Mas não, simplesmente usou do poder dele e disse que não ia funcionar. E essa foi a nossa revolta. Eu não recebi procuração de nenhum desses aí, inclusive outras pessoas na praia, ali na prainha, restaurantes, hotéis na prainha. Não é só a Praia do Futuro, não. Não, claro, são todos. Então, são todos. É uma forma realmente... me perdoe a sinceridade, eu sempre gosto de dizer, ninguém é de direita, ninguém é de esquerda. A gente é brasileiro e deve ter decência. Tem muitos parlamentares de esquerda que são ótimos, tem muitos parlamentares de direita que são péssimos e vice-versa. Mas governar dessa forma, impositivamente, sem respeito ao cidadão, trabalhador, afora o dono dos estabelecimentos, os garçons, né? Graças a Deus, a medida 936, o presidente já sancionou, já virou lei, né? Vai sair o decreto para prorrogar. Mesmo prorrogando esses 60 dias ou 90 dias, dependendo da suspensão ou da redução de jornada, mesmo com a redução, eu acredito que vai ser pouco, porque até o final do ano, infelizmente, eu não estou tão otimista de que as coisas vão caminhar para um lado que realmente dê sobrevivência às pessoas para o trabalho e o emprego. Então, a dificuldade é muito grande e o governo do estado do Ceará e a prefeitura de Fortaleza nada fizeram de incentivo. Disseram, porque os impostos não vão ser pagos, não. Apenas prorrogaram a data do vencimento. Mas os empresários vão ter que pagar de uma hora ou outra. O Ceará paga a maior alíquota de ICMS do Brasil. Natal paga 12, Piauí paga 12, por que o Ceará é 17? Por que ele não chamou e disse, vamos reduzir o ICMS nesse período, pelo menos nesse período de pandemia? Mas não. Todo o incentivo foi do governo federal. Todo. O desemprego galopante só não está pior em função do trabalho que o governo federal tem feito. É elogiado no mundo todo, as medidas provisórias estão evitando que o número de desempregados hoje já tivesse pelo menos o dobro. Fernando, o que é que tu achas desse consórcio Nordeste? Eu acho assim que muitas dessas coisas que estão acontecendo, né, até por conta de uma birra política, né, que é ridículo, porque o povo fica no meio da briga política, né? Que você acabou de dizer, não tem direita e esquerda, mas infelizmente eles estão no poder, né? Então teve momentos do Bolsonaro mandar ambulâncias e o Camilo dizer que foi ele que de repente, trouxe as ambulâncias, né? Então, assim, aquela coisa de tomar para si o que o governo federal está fazendo pelo povo, é isso? E aí, o que é que tu achas dessa junção de políticos de esquerda, predominantemente de esquerda, no Nordeste, que estão ali fazendo um obstáculo, né? Ali estão sendo um obstáculo ao governo federal. Eu não vou falar nem das ambulâncias, nem do trecho ali do anel viário, porque no frigir ali, nas palavras mais rápidas, ele ainda mencionou o governo federal. Mas eu vou a bem mais recente, a inauguração... Eu não vi, não. Eu vou procurar assistir isso aí, eu não vi. Pois mas a inauguração da transposição do Rio São Francisco. Que o Bolsonaro pegou a obra no final e inaugurou, mas inaugurou, as obras estão acontecendo. E eu já disse e repito, próximo governador do estado do Ceará resolve concluir aquela catástrofe, aquela roubalheira, aquele descalabro que é esse tanque, esse buraco que está ali na Praia de Iracema. Aí, quando inaugurar, que está tudo bonito, aí tem que chamar o Cid e o Camilo para inaugurar. Foram eles que fizeram a obra? Pelo amor de Deus. Então, é lamentável que um governador, seja ele quem for, na posição de governador, não como pessoa física ou partidária, não tire a política nojenta, medíocre e participe de um momento tão histórico, tão vanglorioso para o nordestino, principalmente para o cearense. Então, fica nosso repúdio, nossa indignação. Acredito a grande maioria do povo cearense, o governador do estado do Ceará não participar
da inauguração da transposição do Rio São Francisco. Então, ele realmente, na inauguração do trecho ali do Anel Viário, que é uma obra que já era para ter saído há 10 anos, governo federal não sai, entrega as ambulâncias, só fala em nome dele, é dinheiro do federal, né? O dinheiro federal de forma... O Bolsonaro, ele divide de forma sem olhar para o partido, sem olhar para a administração. O governo Temer foi da mesma forma, mandou muito mais dinheiro, inclusive, para o Ceará, porque nós tínhamos um político forte e atuante, que era o senador Anísio Oliveira, que era presidente do Congresso, e que lutou muito, e foi o senador do Estado de Ceará que mais trouxe recursos para o Estado de Ceará até hoje na história do Estado de Ceará. Então, infelizmente, o governador não teve a humildade, a decência de ter participado da inauguração da transposição do Rio São Francisco. E aí ele recebe o prêmio, um prêmio que é um assunto importante que está em voga, que é o prêmio do PT. Inclusive, o pai dele já está dizendo que vão deixar o partido. Já deviam ter deixado, porque o PT lançou uma candidatura, no nosso entender, uma candidatura medíocre, uma candidatura de uma candidata que mora no Rio de Janeiro, uma candidata que passou 8 anos destruindo Fortaleza, e eu não vou me rebaixar a qualificá-la como ela fez como presidente da República, porque eu não vou baixar o nível dela, o nível fajuto, medíocre, baixo dela, porque os adjetivos que ela utilizou do presidente da República são poucos, são muito poucos. Primeiro, o presidente não merece, mas ela merece muito mais. Mas eu não vou entrar nesse mérito do merecimento dessa deputada. Mas é uma deputada que mora no Rio de Janeiro, que na eleição passada colocou o poste dela aqui, disse que elegia um poste, jogou o poste para ser candidato na Calcaia, e agora vem ser candidato aqui. Por que ela é candidata? Ela não pensa nem em ser eleita, porque ela diz que Fortaleza é vermelho, Fortaleza não é vermelha. Fortaleza é verde e amarela, Fortaleza não é direita nem é esquerda. Fortaleza vai eleger um candidato que realmente mostre que tem compromisso com a cidade. Ela já mostrou que não tem compromisso nenhum. O compromisso dela é com o projeto pessoal. Ela é candidata para poder deixar um recall, para na próxima eleição dela de deputado federal ela não precisar vir nem fazer campanha, como ela nunca vem. Ela é candidata, infelizmente, algumas pessoas desavisadas, menos instruídas, se elegem achando que ela é a grande defensora do coitadinho, do pobrezinho, mas, na verdade, é verdade. O deputado federal que está aí concluindo 8 anos de mandato, né, vai concluir daqui a 2 anos e meio, 8 anos de mandato, não tem um projeto importante para a nação brasileira, para o estado do Ceará, e mora no estado do Rio de Janeiro. Né? Eu ia até falar disso, né, Fernando? Num projeto para o próprio Estado, né? Eleitando em vários assuntos lá, que eu não vou adentrar nesse mérito pessoal, mas é uma vergonha nós ainda termos uma candidata, um partido que tanto sorrupiou do povo brasileiro, ainda indica a candidatura de uma prefeita que, no nosso entender, da minha existência como cearense, fortalezense, da cidade que eu amo, nunca Fortaleza foi tão mal administrada, tão sucateada como foi na época do PT. E me entristece. O pessoal até. Me entristece Pode mais falar, ainda, que eu sou do MDB, certo? Por questões pessoais, questões históricas da minha família, dos meus amigos, e me entristece ver o MDB conduzido pelo senador Anísio Oliveira cogitando em uma coligação com esse partido tão medíocre, tão devasto como é o Partido dos Trabalhadores. Você falou agora em política diretamente, né? E o pessoal até falava do slogan dela, brincando, dizia assim, Fortaleza Bela só se for na casa dela, né? Que era o slogan da nossa candidata e agora a prefeita. Mas aí eu queria tocar no assunto dos senadores, né? Porque o pessoal que está assistindo, nem todo mundo é do ramo do direito. Vamos falar da lei da mordaça, né? Que é assim que o pessoal está falando, né? E aí me diz aí, todos os senadores, o único, Eduardo Girão, que votou contra, né? A liberdade de expressão, ele tinha que votar a favor do povo. E foi o único que votou a favor do povo, né? Da nossa liberdade de expressão. Como é que você vê agora, Eduardo Girão? Eu vi hoje que ele vai apoiar o Capitão Wagner, né? Olha, eu sempre votei incondicionalmente, desde quando ainda muito jovem, quando ainda cursava ainda o 3º ano no Colégio Cearense, em 1986, se não me falha a memória. Eu sempre, não só votei, como sempre fiz campanha pelo Tasso Gereissati. Considero o maior político do Estado, porque participou do Poder Executivo. O senador Anísio Oliveira não teve a oportunidade, não foi eleito governador,
mas participou do Poder Executivo, foi um grande governador do estado de Ceará, não resta dúvida. Para você ter ideia, vou citar só um exemplo. Quando ele assumiu o governo do estado de Ceará, que pouca gente sabe, o estado possuía várias contas. E na época, para também refrescar a memória, ou para os mais jovens, existia o overnight, que o dinheiro chegava a perder a valorização a quase 100% no mês. E o dinheiro dormia nas secretarias, porque cada secretaria tinha uma conta. Ou seja, se uma secretaria tivesse um pagamento de 10 milhões de reais e o secretário, com o dinheiro na conta, ficasse enrolando o credor, certo? Por durante 30 dias, que era muito fácil, e foi muito fácil fazer isso, em 30 dias, os 10 milhões, ele tinha pelo menos 9 milhões lá na conta, que ele não prestava conta com ninguém. Fernando, mas vamos voltar para a atualidade. Ele foi ótimo. Ele agora, na atualidade, porque eu vou falar de todos os senadores. Eu estou achando ele altamente apagado. Então, ele foi um grande senador, mas, infelizmente, se aliando à política medíocre do estado de Ceará, que é esse clã, essa hegemonia de poder que já se instala aqui, devastando o estado de Ceará devastando há praticamente 20 anos, devastando tudo, se aliar a cogitar, inclusive cogitar de apoiar o candidato dos Ferreira Gomes aqui, porque o candidato é do Roberto Cláudio, o candidato é do Ferreira Gomes, aqui é o Ciro Gomes mandado. Aí, votar pela lei da mordaça. Porque eles não estão preocupados, não são com os fake news, não. Eles estão preocupados com a verdade, de quem diz a verdade. Eles querem proibir, monitorar as contas de WhatsApp, os envios de todo cidadão brasileiro, para tentar um controle, não dos fake news, porque os fake news, quem é vítima de fake news e teve consequências, que entra na justiça e peça reparação. Mas eles estão preocupados com a verdade. E as grandes emissoras de televisão, principalmente a Rede Globo, também não estão preocupadas com fake news. O problema todo é que os bilhões que elas recebiam de patrocínio, né, a empresa gastava $1 milhão em patrocínio, hoje a empresa gasta $50 mil com o Instagram, esse nós estamos falando, faz o direcionamento e com menos de 5, 10% que gastava na mídia de televisão, atinge o seu objetivo muito maior na rede social que nas televisões. Então, deixaram isso que eles poderiam. Então, infelizmente, né, já era de se esperar do autoritário, ditador, que passa as escavadeiras em cima das pessoas, sejam lá que as pessoas estavam erradas ou não, mas passa as escavadeiras em cima das pessoas, era de se esperar. Agora, infelizmente, o senador Tasso Gereissati, e aí realmente foi uma surpresa muito triste para a gente. Agora, bem apagado. O senador Eduardo Girão, esse eu conheço, esse eu sei o quanto ele é humano, eu conheço de pelo menos 25 anos, não é por conta da política, conheço como empresário, como trabalhador, e que filho de uma pessoa, do pai dele foi o maior empresário, ainda é o maior empresário de terceirização do país, e eu conheço ele como um jovem trabalhador e que assume o compromisso com a verdade e com o ser humano, porque sempre fez um trabalho brilhante, ele é espírita, certo? É humanitário, é uma pessoa realmente do bem, uma pessoa dedicada. Então, com certeza, votou contra uma atrocidade de tirar o direito de liberdade das pessoas, liberdade essa, como nós estamos tendo agora, de ter a coragem de dizer a verdade. Então, e ele está brilhando, né, Fernando? Ele está brilhando como senador, né? Assim, ele está trilhando um caminho muito bonito, né? Eu não estou dizendo que ele está pendendo para o lado da direita ou da esquerda, mas, assim, eu vejo que ele é um conciliador, inclusive, né? Ele está ali em todas as bases, ele é bem quisto, querido, né? É importante. Uma pessoa do bem. E eu conheço o senador Eduardo Girão, no tempo que eu trabalhei para o pai dele, tá? E eu chamava ele de Dudu. E ele já era um trabalhador, adolescente, ele já trabalhava e muito. Então, assim, sempre foi muito honesto, né? Não me arrependo, votei nele, não me arrependo de forma alguma. Acho ele, assim, maravilhoso. Mas, assim, em relação aos nossos representantes no Senado, hoje eu acho que nós só temos ele. Não é isso? O papel do senador Cid Gomes no Senado tem sido medíocre, né? Compara-se ao papel do irmão dele quando foi deputado federal, que não teve atuação nenhuma, da arrogância à prepotência. Falam tanto desse ministro aí da educação agora, que não tomou nem posse, mas Cid Gomes também, devido à sua prepotência e arrogância, ficou menos de 30 dias também lá no Ministério da Educação. E o Tasso Gereissati
tem um trabalho brilhante no Estado, ainda considero o maior político hoje do Estado do Ceará. E quando as pessoas, por exemplo, o governador Camilo Santana, quando foi eleito em 2014, que as pessoas têm que refrescar, porque a memória é curta. A política deles, ele levou uma vantagem enorme em relação à candidatura do senador Nilson Oliveira, pelo seguinte fato: era 13 lá, 13 cá, 13 lá, 13 cá. Né? Foi eleito. É importante, sim, quando o governo tem a sua força política junto ao governo nacional, para ter força, como teve o Camilo Santana com seu grande opositor. Foi o grande erro do senador Nilson Oliveira. Dividiu o Estado do Ceará, porque ninguém aguentava mais essa hegemonia do poder do Ferreira Gomes, e depois foi apoiar. Quando ele passou por outro lado, quem apoiava o Eunício deixou de apoiar. E quem apoiava o PT não esqueceu que ele era contra e também não passou a apoiar. Né? Infelizmente, foi esse erro estratégico, e eu fui um dos poucos amigos dele, que desde o primeiro dia, e ainda com muita coragem, digo isso em todo lugar, e ele ainda hoje está magoado e fala que foi traído pelo prefeito Roberto Cláudio, e eu discordo. Ouso discordar, ele não foi traído. Você é traído quando você acha que uma pessoa vai lhe apoiar. E aí, depois a pessoa não apoia. E eu, pelo menos, tenho a consciência tranquila que desde o primeiro dia falei que nem Roberto Cláudio, nem Camilo Santana, nem ninguém que fosse debaixo da aba do Ciro Gomes ia apoiar o início ao governo. Então, ele não foi traído pelo prefeito Roberto Cláudio. Quem está sendo traído pelo prefeito Roberto Cláudio, como disse aí o meu amigo isso agora há pouco, né? Estou lendo aqui devagar, é o povo de Fortaleza. São 25 milhões de reais entregue a uma bodega. Uma bodega... Evaporou! Sumiu! Uma bodega que devolveu 5 milhões e o resto do dinheiro, sabe para onde? Está na China. Sabe quando vai voltar? Verdade. Nunca mais. Eu quero saber a Justiça do Estado de Ceará o que é que vai fazer, porque, felizmente, nós temos uma Polícia Federal que demonstrou esse descalabro e essa pouca vergonha que o prefeito, ao invés de ter a humildade, ao invés de dizer que ia apurar os responsáveis, que eu não acredito que seja só ele é o responsável, porque ele é o mandante, mas não, veio foi criticar, veio foi dizer que era um absurdo uma investigação, que era uma coisa política, a investigação da Polícia Federal em todo o país. Então, 25 milhões, não é isso, 25 milhões tirado do povo do Ceará. Ainda veio dizer que não era competência, porque o dinheiro não tinha vindo do governo federal. E o dinheiro é do governo federal, porque é um repasse que vem do INSS. Então, é competência... É aquilo que eu te falo, né, Fernando? Eles puxam para si, né? Tanto uma coisa incrível. Da Polícia Federal, que é a maior instituição do Brasil, como competência também da Polícia Federal e da Justiça Federal. Meu amigo Antônio Albuquerque, o velho Tony entrou aí, neto do Antônio Albuquerque, dono da maior empresa de fotografias, que era a Aba Filme, no estado de Ceará. E ele, o pai dele também, são todos uns defensores árduos da nossa administração nacional, do nosso presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, a gente está falando de direito e política, uma amiga minha hoje do inferno pergunta, doutora Adeline, a gente pode mandar prender um padre? Porque eu não sei se você viu, né, aquele padre que chamou o Bolsonaro no meio da homilia, no meio da missa, de bandido, de safado, né? Inclusive, né, os outros padres, não estou dizendo que é de direita ou de esquerda, mas vieram dizer que a fala dele foi infeliz, né? Porque ele estava no meio da missa. E aí ela perguntou, a gente pode mandar prender aquele padre? Nós estamos falando até da Lei de Segurança Nacional, que a gente vê o povo achincalhando muito o presidente, né? Tem gente desejando a morte dele. Viu aí um deputado federal que devia sim, eu ia falar disso agora. Discorra sobre isso. Eu devia ter o mínimo de postura, de decência, né? E enquanto não acabar... Uma parlamentar. Esse foro privilegiado, que é inadmissível os adjetivos que ela nominou o presidente da República. Se fica se vangloriando um foro privilegiado, que não dá em nada, e a decência parte, a indecência, aliás, melhor dizendo, parte de um padre faz, e aí, porque vê um deputado federal que devia ter toda a decência do mundo, não tem, né? Se acha de arvorar contra qualquer um, atingindo a honra pessoal de qualquer um. Se nós formos fazer os adjetivos dessa deputada federal aí, que destruiu Fortaleza durante 8 anos, eu tenho certeza que ela ia me processar, porque os adjetivos seriam, inclusive, me processar e ia mostrar
a verdade, porque a cidade toda sabe o que ela é capaz de fazer e de não fazer, que foi o que ela deixou bem ratificado no estado do Ceará. Inclusive, hoje você foi desafiado, né? A falar com ela, né? A ter um debate com Sabe ela, quando é né? que ela vai lá? Sabe? Nunca. Nunca. Enquanto eu estiver lá na bancada, ela não tem coragem de ir. Ela tem coragem de gravar uma live, se arvorar, esculhambar o presidente da República, falar isso, aquilo, outro. Mas eu queria ver ela num debate lá na TV União. Ela é convidada, a deputada Luiziane Lins, e mostrar o que é que ela pretende, depois de destruir 8 anos de Fortaleza, ela pretende mais 4 anos destruir novamente a cidade. Nós estamos aí na expectativa, né, Fernando, de saber aí quem vai ser o nosso prefeito. Nós estamos aí na expectativa, vendo aí os pré-candidatos, os candidatos e tal. Eu saí do programa hoje, eu liguei para o empresário, né, Geraldo Luciano, que era o candidato do Novo. Sim, do Novo. Eu vinha defendendo, me sinto amigo dele, uma pessoa muito capacitada, que era o braço direito dos maiores empresários do Brasil, que foi o seu Ivens Dias Branco, que inclusive eu encontrava várias e várias vezes, sempre almoçavam lá em Recife, que eu vou muito a Recife, praticamente 2, 3 vezes por mês, né, no período normal, que agora nesse período suspendeu também, mas eu sempre encontrava o seu Ivo Geraldo ali no restaurante ali do lado do Rio Mar, em Recife, vale, meu Deus, bom, esqueci o nome no momento, e era o braço direito, um grande empresário, e eu, sem procuração, sem nenhum interesse, sempre falei que era um grande candidato, né, e infelizmente... E foi o nome, né, que se aventou, foi o nome aí que levantaram, né, dele. Desistiu dizendo que estava decepcionado com a política. Então, decepcionado com a política, eu vou agora, que eu sempre repito, o Padre Zé Linhares, lá deputado federal, Padre lá em Sobral, sempre dizia, se você acha que a política está uma merda, meta suas mãos nela para limpá-la. Então, as mãos limpas de Geraldo Luciano era um grande nome para governar a Fortaleza. Infelizmente, né, ele desistiu, e aí hoje eu falei com ele, convidei para ele participar do programa da Hora na TV União, exatamente para ele levar quais os motivos, a gente debater e saber o porquê. E dentro do MDB, né, o MDB, infelizmente, aí a tendência está se dividindo, porque os 2 maiores líderes do partido é o senador Ilson Oliveira, que queria apoiar um candidato do governador e não do Roberto Cláudio, não do Ciro, e isso é impossível. É impossível, porque o Camilo não tem autonomia, não tem envergadura, nunca vai desafiar, né? Então, depois ficou tendencioso a apoiar uma candidatura de esquerda que, infelizmente, era dessa deputada federal que destruiu Fortaleza, Luiziane Lins. E o outro líder, que foi vice-prefeito de Fortaleza, né, Roberto Cláudio, Valécio Lucena, que não vai acompanhar de jeito nenhum, que com certeza deve apoiar uma candidatura de direita. Então, o MDB, no meu entender, deve ter uma candidatura própria, e uma candidatura própria não só por ter, né? Só por ter uma candidatura própria para poder fazer apoio em segundo plano a candidatura de Camilo Santana, Roberto Cláudio, não. Uma candidatura própria para lutar, para dizer a verdade, para mostrar a Fortaleza o que aconteceu, o que está acontecendo, o que poderá ser feito. Poderá ser feito por quê? Porque quem quer que seja candidato, né? Isso aí eu defendo a todos que estão lá, Luiziane, Roberto Cláudio, ninguém tem um condão, ninguém tem os dons divinos de Deus de ser um mágico. Agora, que se tiver responsabilidade com o dinheiro público e se tiver responsabilidade com o povo de Fortaleza, assim como melhorar muito. Por quê? Uma das coisas mais importantes que eu considero e falo, bato nessa tecla há muito tempo, sou totalmente contra o aborto. Tem gente que até mistura aí poesia com agricultura, mas é um controle da natalidade. Porque não podemos aceitar que a igreja, eu sou católico, mas que a igreja seja contra o uso anticoncepcional ou contra o uso da camisinha, né? Porque mesmo que nós humanos, nós não somos perfeitos, o gestor não é perfeito. Quanto mais pobre, mais humilde são as pessoas com 12, 13 anos parindo 10, 15 filhos. É verdade. Então, e aí o governo, principalmente a prefeitura, não presta uma assistência social, psicológica às pessoas mais carentes. E aos jovens, principalmente os jovens de 13, 14 anos, né, estão dentro de uma situação que vê o traficante ali, que é o grande câncer hoje, tendo os melhores produtos, os melhores celulares, os melhores tênis, a melhor camisa, chama o garoto, garoto, quer um tênis desse?
o garoto vai dizer que quer. Aí começa a usar o garoto para ser mula, para fazer as entregas do tráfico de droga. Aí o garoto começa a se empolgar, na hora que é preso, vai para lá ressocializar, não ressocializa em nada. E aí, quando sai Não, de forma alguma. quando sai de lá, que tem a recuperação judicial das empresas, deveria ter a recuperação judicial do jovem, das crianças, para recuperar, tirar ele da área de risco onde ele se encontra, fazer com que o governo apoie para fazer a mudança de endereço e fazer com que essa criança realmente tenha um atendimento psicológico, social, para largar esse câncer, porque eu não acredito que a grande maioria, eu digo isso sem medo, a grande maioria que se envereda por esse lado, pelo lado do crime, não é porque quer, nem porque é mal, não. É porque, infelizmente, não tem opções, não tem emprego, não tem trabalho. Torna-se mal. Cresce Verdade. dentro de uma situação muito difícil e faz com que as pessoas se sacrifiquem e vão cometer o errado. Porque você vê em Nova York, nas cidades que as pessoas mais socializam, você anda no metrô, uma pessoa lá com um Rolex no braço, com um cordão de ouro, um casaco de pele lá, uma pessoa que vai fazer humildemente seu trabalho decente, limpar o sanitário de uma empresa. Anda no mesmo metrô. E não é a polícia está lá nos Estados Unidos é para coibir o tráfico de droga, porque, enfim, tem aqueles que realmente nascem para fazer o mal, e o terrorismo. Mas a violência lá em Nova York já foi tão grande quanto a nossa, ela não foi resolvida com polícia. Ela foi resolvida com a questão social e atenção. Com a educação, né? E atenção Educação. humanitária. Atenção humanitária. Nós estamos num crescente índice de violência no Estado e nos deixa tristes, decepcionados e envergonhados quando o governador vem dizer que a culpa é da polícia. Porque a situação da violência, a polícia é importante, a polícia, inclusive, faz o papel dela, porque vive prendendo e quando é no outro dia o delinquente, o marginal, está solto. Tá solto? Tá solto. Aí o governador vem culpar a polícia quando tira 40% das viaturas de circular, quando tira horas extras dos policiais, aí vem dizer que o candidato Capitão Wagner está politizando a polícia. Quem está politizando a polícia é o governador, que além de estar colocando a culpa em quem não tem, ainda criou uma elite dentro da própria polícia com uma remuneração melhor para que essa elite faça o que realmente ele manda. Né? Então, ele é que está politizando a polícia do estado do Ceará. Já que tu adentrou aí no assunto infância e juventude, que eu também sou especialista em infância e juventude, trabalhei muito tempo com isso, né? Com os centros socioeducativos, mas eu para falar a verdade, Fernando, a gente não vê nenhuma enquete para falar dos meninos que se ressocializaram. Para ressocializar, é preciso tirar do meio. Não adianta, eles vão para lá e voltam para o meio. É uma mão de... Não é de mão dupla, é uma mão só. E aí, eu vendo aí você falar, nós estamos vendo, né, o Ceará entregue às facções. E o governador, assim, totalmente desorientado em relações desnorteado. Né? Eu acho que no nosso estado nunca teve tanta violência. Não é isso? Com certeza, aí o Isso aí. Quanto nesse governo. Nosso amigo Isso aí postando de novo, nada vai acontecer com os 25 milhões que a prefeitura desviou com superfaturamentos. Pelo menos isso, o fortalezense tem que estar acordado e atento para pelo menos acontecer no dia 15 de novembro, que a eleição agora vai ser dia 15 de novembro, e as pessoas do Ceará, de Fortaleza, têm que ter a consciência, né, bem aberta e bem transparente para não reeleger políticos dessa natureza que sejam apoiados por políticos dessa natureza. Então não podemos reeleger realmente o candidato, que não é o candidato Roberto Cláudio, que nem é o candidato do Camilo. É o candidato desse boquirroto, falastrão, chamado Ciro Gomes, que fala muita besteira e agride a todos. Então, realmente a violência é galopante, né, em função dessa situação. A população de rua, né, para muita gente que não sabe, muita gente só roda na área nobre da cidade, a população de rua de Fortaleza dobrou. Agora, com a pandemia, dobrou a população de rua e a tendência é ainda aumentar mais, porque as pessoas sequer estão tendo dinheiro para pagar as suas moradias, seus aluguéis. E como se não bastasse, quando tem um conflito de interesse dentro de uma periferia, a facção é quem dá ordem, é quem determina.
A facção é Casas estão sendo abandonadas, né? As casas estão abandonadas. Que as pessoas poderão residir naquele local ou não. Dá um abraço aí ao Zé Inácio, que foi presidente da OAB lá em Sobral, grande liderança da Princesinha do Norte, que também tem feito... Abraço, boa noite. Tem feito umas lives importantes aí nas quarta-feiras, só botando gente importante, chique. Né? Quarta passada foi nosso amigo Valdetário. E é importante, estamos debatendo, sim. Eu sei que ele apoia o Ferreira Gomes lá em Sobral, respeito demais, mas eu acho que já basta, já está na hora do povo do Ceará acordar realmente e do povo do Ceará dizer que o Ceará, que Fortaleza, é verde e amarelo e jamais será vermelho. Foi exatamente isso que eu estava falando antes de você entrar, Fernando. Eu estava falando que é bom agora que as pessoas viram que as máscaras caíram de muitos políticos, outros não, que a gente já sabe que estão aí há muito tempo, né, fazendo um desgoverno, né, na realidade. Mas a gente abriu o olho, né, porque estamos perto agora, né, de votar, aprender a votar. Porque finalmente a revoltosa vem todo para cima de quem votou errado, não é isso? Então, nós tivemos aí já uma Dilma, né? Tivemos aí um Lula, tivemos aí a Luiziane, tivemos aí tantas personalidades aí na política que, como você acabou de dizer, projetos. Eu até fico falando assim, eu fico impressionada com esse aquário, que é uma coisa assim que é surreal, né? E a gente está falando, você sabe que eu participo de grupos, né, de advogados pelo Brasil, que são advogados voltados, que são de direita, certo? Que nós estamos tentando, né, colocar o Brasil em ordem, né? Inclusive contra, entre aspas, né, contra algumas atitudes do nosso presidente nacional da ordem, né? Então, faço parte desses grupos, e nesses grupos as pessoas falam muito dessa coisa de apartar o Nordeste do resto do país, né? Quando os políticos nordestinos, vou dizer, das esferas maiores, né, os prefeitos, né, os governadores do Nordeste, se juntam contra o governo federal. Então as pessoas perguntam, né, essa coisa desse racha, essa divisão. Existe. Infelizmente, né? O Brasil, Paulo Maluf sempre disse, eu fui aluno do professor Jorge Hélio, né, Direito Constitucional, e o SPB ainda no Colégio Cearense, e tem um apreço e admiração pelo professor Jorge Hélio enorme, e ele sabe que ele sempre foi de esquerda e eu sempre de direita, mas ele sempre concordou com um dos posicionamentos do Paulo Maluf, que é o nosso, que na época, já há 22 anos, já existia esse pluripartidarismo, que ainda não era tão grande como é hoje, tão vergonhoso como é hoje, mas nós tínhamos que ter realmente uma reforma política, acabar com essa história de direita e esquerda, porque ou você é direita e esquerda, mas você acabar com essa ciranda partidária, né? Hoje as legendas são de aluguéis, você vê aí, legenda tal é de fulano, legenda tal é de cicrano, quem manda lá são eles e acabou. Nós tínhamos que ter realmente partidos em que não existissem donos, partidos que realmente fossem respeitados seus estatutos e suas ideologias. E nós não podemos aqui atacar A, B ou C porque é de direita ou esquerda. Temos muitos políticos de esquerdas excelentes, como temos muitos políticos de direita péssimos, como vice-versa. Então, nós temos que ter realmente compromisso. E realmente, por exemplo, um município como o de Caucaia, aqui ao lado de Fortaleza, as pessoas têm procurado sempre alternar, mas, infelizmente, as pessoas fazem sua campanha, coíbem tudo aquilo que está errado e, quando entram lá, fazem pior. Porque Caucaia está sempre mudando de mãos, sempre mudando a hegemonia de poder. Nunca melhora, é incrível aquilo. E cada vez pior, e cada vez pior. E aí o exemplo. Eu participei da primeira campanha do Roberto Cláudio, que o Gaudêncio Lucena foi vice-prefeito. Nós sentávamos à noite, depois das caminhadas, depois de tal, e ficávamos abismados como era que a prefeita Luiziane Lins pagava, na época, 4 milhões de reais ao Instituto Aldir Mentor para arrecadar 6. O prefeito mesmo ficava indignado, né? De lá para cá, o que foi que aconteceu? Esse dinheiro foi investido em educação de trânsito, esse dinheiro foi gasto para arrecadar mais ainda. Ao invés de se arrecadar 6 milhões hoje, estamos arrecadando mais de 14 milhões de reais de multas, da indústria da multa. E aí aquela mesma coisa que o prefeito Roberto Cláudio, que eu me recordo muito bem, criticava da prefeita Luiziane, está fazendo a mesma coisa.
contratou É. uma empresa de fora por milhões para poder gerir a indústria da multa. A indústria da multa que ainda tem um procedimento, que é aí onde o Issa falou aí agora, que a Lava Jato chegou, não chegou ao Ceará, mas já chegou, e nós não temos um resultado, uma celeridade que deveríamos ter na Justiça Federal, porque a JBS já denunciou, já comprovou, né? Sim. Mas na questão das multas, né, o mensalinho da Câmara de Vereadores de Fortaleza, né, era arrecadado através das multas. Né? O assessor, o prefeito de fato da Luizianice, que existia um prefeito de fato, era quem fazia toda essa distribuição. E aí a investigação da Procap, aqui, doutor Ricardo, um excelente promotor de justiça, esbarrou no conflito de competência, porque um dos vereadores foi eleito deputado federal. Aí, por conta desse conflito de competência, anos e anos, já ratificaram a competência está na Procuradoria aqui, estadual, mas nós não temos resultados, nós não temos as ações impetradas, nós não temos os mandados de busca e apreensão, as prisões. Por quê? Porque ainda existe um mensalinho, né? E aí, por essa razão, que não só a Câmara de Fortaleza, a grande maioria da Câmara de Fortaleza, a grande maioria da Assembleia, a grande maioria da Assembleia de todo o país são submissas aos mandantes de poder, porque ficam mamando nas tetas do erário público. Então, essa de rachadinha, que o filho do presidente for culpado, que pague. Mas não pague só ele, porque ele não fez rachadinha sozinho lá na Assembleia do Rio de Janeiro, não. E em todas as outras Assembleias do Brasil também. Quem ficar ao arrepio da lei, que seja punido de acordo com a lei. Agora, ficar só numa perseguição em cima de um ex-deputado, porque é filho do presidente, aí realmente é da politicagem barata dos Ferreira Gomes, de quanto pior, melhor. Porque o Ciro quer o Brasil desgraçado. O Ciro quer o Brasil detonado. O Ciro quer o Brasil acabado. Para quando chegar em 2022, eu sou o salvador da pátria. Aí, inclusive lá, hoje, né, Fernando? Deus nos proteja, mas se chegar lá, aí vai ser uma desgraça pior do que foi na época do Lula ladrão. Deus nos livre. Inclusive hoje, nessa matéria do Cid, né, falando que o pessoal do PT só se encontra na cadeia, né? Eles são muito polêmicos, né? Eles são polêmicos. Mas ele tá o que você achou dessa entrevista? O que você achou dessa reportagem? O Cid onde ele fala que o que falta ele é se para lá dessa esquerda que só se encontra, né? Só se encontra na cadeia. E aí ele fala só se encontra na cadeia e faz a política deles, né? Então cabe a ele está mais do que certo, fazer uma política e dar um apoio ao presidente da República, porque até hoje o presidente da República mostrou para que veio, para acabar com aquela maracutaia que era para o Lula, todo mundo para o Lula era decente, todo mundo era honesto, ele não afastava ninguém. Por quê? Porque estava todo mundo fazendo o que ele mandava, que era desviar dinheiro público. Hoje é diferente. Incorreu no erro de currículo, fora. Incorreu no erro de palavras, fora. Infelizmente, não podemos deixar de dizer, mas ele foi eleito desse jeito, é o jeito do presidente, né? O jeito do presidente, o Issa está dizendo que o áudio ficou baixo, é por conta só 57 que a bateria do celular apitou aqui, eu estou sozinho no escritório, vou pedir um segundinho que eu vou ver se encontro um carregador, porque senão a gente vai cair. Mas concluindo, hoje... Só 57,7 milhões de votos, viu, presidente? Só isso. O Lula, quando foi eleito, que coibia porque as pessoas têm memória curta, principalmente na política. Ninguém se lembra o que foi que almoçou ontem. Se você perguntar quem foram os vereadores e os prefeitos que você votou na eleição passada, não lembra. Da população, da população não vai saber quem foi. Não cobra. Então, o Lula, quando foi eleito, ele era totalmente contra a política de Fernando Henrique Cardoso. E a primeira coisa que ele foi trair. Ele mudou da água para o vinho. Então, se o presidente hoje é um presidente assodado, fala muita besteira, é assodado, mas ele sempre foi assim. Então, nós... Doutor Fernando. Até porque nós tínhamos outra opção. Porque se nós é verdade. Nós não tínhamos outra opção. Mas o grande mérito é que ele não mudou. Ele é a pessoa que todo brasileiro conheceu e elegeu para presidente. E o Lula não. A primeira coisa que ele fez foi mudar. Então, vamos dar garantia. E
vamos ao governador Cid Gomes, que fala que a esquerda só se reúne na cadeira. Então, senador Cid Gomes, larga a esquerda. Não vá se reunir no presídio, não. Vá se reunir no Palácio da Alvorada com o presidente para dar apoio ao governo, senador Cid Gomes. Por sinal, Fernando, é o que eu digo, eu não me arrependo do meu voto. Inclusive, nosso presidente aí testou positivo, né? Para tentar um carregador aqui no Faltam quantos minutos? Faltam? 7 minutos estão faltando, Fernando. Então, enquanto você procura o carregador, pega seu carregador aí para a gente fazer as considerações finais. Se cair, de repente, se tiver a live e o pessoal quiser ficar, a gente volta. Mas, assim, em relação à saúde do presidente, o que eu tenho que dizer é que eu desejo saúde para o nosso presidente, né, que testou positivo aí para a Covid. Foi humilde, né, de dizer, porque muitos não disseram, né, tiveram a doença e não disseram. E, assim, hoje ele postou um vídeo, né, tomando a cloroquina e tomando o coquetel, né, dos remédios de Bolsonaro. E, assim, desejar a saúde do nosso presidente, né? Porque a gente viu aí uma chuva de mau desejo, né? Tomara que morra e tal, fosse a Covid. Então, assim, é dizer que nosso presidente foi eleito por 57,7 milhões de brasileiros e esses, com certeza, estão orando por ele, não é isso? Eu não desejo. Eu estava falando aqui, se a live cair, se você quiser, a gente volta de novo. Desejar só a saúde do presidente, não. Desejar a saúde de todo brasileiro. Se o Lula não, mas eu especificamente estou falando nele, Fernando. Eu desejo que ele se recupere, que ele viva ao Sim, máximo, sim, com certeza. Porque eu estou falando dele porque ele é nosso representante maior e hoje, como ele já deu a notícia aí, que ele... Viralizando aí nas redes sociais, uma médica que se forma para salvar as pessoas, desejando a morte do presidente. Eu desejo agora que ela não tenha mais clientes, que ela mude de profissão, né? Que ela vá cuidar de presidiário, que ela vá para dentro do presídio, que ela não ser tão hipócrita, tão medíocre. Então, falta de humildade também. É a grande arma do povo brasileiro, da democracia brasileira. É essa que eu estou segurando aqui agora, eu tirei do tripé aqui, está na minha mão. É o nosso celular, a nossa internet. Então, hoje a nossa fala, né? É a nossa fala. Que a corrupção não está acabando, a corrupção nunca vai acabar, mas ela está diminuindo bastante pelo simples fato. Por exemplo, desses 25 milhões que a prefeitura desviou do superfaturamento dos respiradores. Se não fosse a internet, nós não tínhamos nem conhecimento. Ninguém ia saber. Então, a imprensa não ia falar. A grande parte da imprensa está recebendo milhões para elogiar, para ficar calada. A grande parte da imprensa, infelizmente, só noticiou da vinda da Polícia Federal. Agora, doutor Fernando, eu que estou cobrando. Deu esposo contra a regra aqui, está dizendo? Ao prefeito de Fortaleza, encarecidamente, cadê o dinheiro do fortalezense? Está travando. E na indignação minha não, é nossa, todo o povo do Ceará, as pessoas estão na periferia passando fome, passando necessidade, desempregada, e os milhões, inclusive vou deixar uma pergunta para você me responder, Adelina. Olha, deixa eu dizer, se você fazer a pergunta, que meu marido aqui, meu marido contra a regra aqui está dizendo que faltam 4 minutos. Eu vou lhe deixar essa pergunta. Mas se cair, se você quiser voltar, a gente volta. Está nos assistindo. Você tem uma empresa. Faça. Certo? Seu sobrinho vai trabalhar nela, faz o transporte da mercadoria da sua empresa e paga pelo frete, o frete FOB, que é o frete pago. O CIF é o que é o gratuito. Paga 10 milhões de reais. Seu sobrinho paga 10 milhões. Um mês depois, vem o seu filho, seu sobrinho teve que viajar, faz a mesma compra, o mesmo percurso, a mesma empresa, a mesma quantidade, e ao invés de pagar 10 milhões, paga 7 milhões e meio. O que é que você vai dizer que o seu sobrinho fez? Vai dizer, obviamente, que ele roubou a própria tia. E é exatamente isso que está ocorrendo no estado de Ceará. Porque quando o frete foi pago pela JBS, a empresa que denunciou o desvio de 20 milhões na campanha, pagou 1,5 milhão mais barato do que quando o governo do estado pagou. E aí, o povo do Ceará merece mesmo criar consciência, é uma revolta toda do povo cearense, e está mais do que passou da hora da gente acabar com essa hegemonia de poder no estado de Ceará, e realmente vamos começar agora pelas eleições municipais, em todas as prefeituras nós vamos dar uma resposta, o Ceará não, o Nordeste,
diferentemente da eleição, que o pessoal disse que o Nordeste deu a eleição ao Haddad, agora vai ser o inverso. Doutor Fernando. Vai dar uma eleição às pessoas que estão defendendo um Brasil melhor, não essas pessoas do quanto pior, melhor. Doutor Fernando, faltam aqui 7 segundos. Eu quero te agradecer muito. Se você